Pai, nós te damos graças, oramos em favor do Marcos, da equipe, usa ele poderosamente hoje, que a tua palavra penetre no coração, produza transformação, produza fé, renovação, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Muito bom. Bom dia, graça e paz. Que alegria estarmos aqui nesta manhã tão especial. Eu fiquei tão grato a Deus por poder estar aqui, receber esse convite tão carinhoso. E eu estou muito agradecido a Deus. Antes de começar a falar, eu sempre faço isso. Você acessa o link da igreja aqui? Quantos aqui acessam? Você tem aqui no YouTube? Você já mandou esse link para alguém hoje? Vamos mandar agora? Vamos fazer isso? Entra aí no seu celular, manda o link da igreja. Sabe por quê? Porque vai ter pessoas que vão estar nas suas casas e vão ser curadas hoje. Isso é fé. Se tem alguém que está no hospital, que você entende que pode acessar, manda mensagem para essa pessoa. Pode ser que nesse exato momento tem alguém que está lá em depressão. Um sol tão lindo desse, a pessoa está fechada na casa dela, e você conhece. Pastor César falou sobre compaixão. O que é compaixão? Só para você entender. Compaixão é você ver o que ninguém está vendo. Amém? Você sabe que você tem compaixão porque você está vendo o que ninguém está vendo. A compaixão leva você a fazer coisas que ninguém está fazendo. E nesse momento, quando você manda o link para alguém, você está exercendo a sua compaixão. Ok? Então, só para a gente aprender juntos, isso faz parte daqueles que têm um coração quebrantado, contrito, e eu tenho certeza que você vai receber depois, hoje à tarde ainda, o resultado disso. Olha, você mandou aquele link para mim, eu abri, eu estava precisando disto. Tem pessoas que vão voltar para Jesus hoje. Tem pessoas que vão ter uma experiência com a presença de Deus que está aqui entre nós, na casa dela, que às vezes não tem consciência da consciência que você tem. Por isso eu estou muito convicto de que pessoas vão ser curadas para a glória do Senhor Jesus através de uma transmissão. Eu creio nisso, por isso que eu estou pedindo para você enviar o link. Eu enviei só para algumas pessoas aqui, eu não posso enviar na minha lista de transmissão o link, porque senão eu vou prejudicar o culto lá em São Bernardo. Né? Nós temos um culto rolando lá, então se eu mandar aqui, os irmãos vão falar, pô, o pastor está jogando contra aqui. Então, hoje tem um encontro especial lá hoje, na comunidade. Nossos irmãos estão trabalhando lá hoje com muito amor e muito carinho. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor César, da Marisa, do Gustavo, toda a família aqui, a filha, né, os filhos que recebe com tanto amor e carinho. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Arnaldo, da Súriva. O Arnaldo é meu amigo desde criança, quando ele era pequenininho ainda. Não mudou muita coisa, né, Arnaldo? Mas tem uma diferença. Ele tem um coração que é maior do que ele. Pensa num coração que me inspira, que me coloca literalmente para cima. O Arnaldo tem esse dom de encorajar pessoas. Eu sou muito encorajado pela vida do meu amigo, e eu agradeço a Deus, desde o dia que nós nos conhecemos, literalmente, acho que já comentei aqui, se não comentei, alguns não sabem, eu conheci o Arnaldo quando estava no colégio, na escola. Nós morávamos perto, e participando de uma peça de teatro juntos, no qual eu era o doutor Alberto, o Arnaldo era o Juquinha. Você era o neto, né? Era neto, né? Era sobrinho do homem que morreu na peça, era o velório do vivo. Então, foi uma comédia que a gente fazia na escola, e aquela comédia foi para muitas apresentações, até na como se chama, no Caetano de Campos, lá em São Paulo, num teatro, uma disputa de escolas, e viramos artistas. Mas interessante que o teatro, aquela vez, naquela oportunidade, foi que destravou a minha vida, para poder compartilhar e conversar. E quando você tem, por exemplo, teatro na igreja, destrava a vida de muitas pessoas. Ontem, lá nos jovens, fizeram a Noite dos Talentos. E ganhou, né, uma menina, ganhou não, foi em segundo lugar, uma menina que não abria a boca na igreja.
Mas quando ela abriu a boca para cantar ontem, as pessoas levantavam as cadeiras assim. Falei, meu Deus, que loucura! Se for no Stories do Mag, você vai ver o pessoal celebrando. Mas por quê? Nesses momentos é que as pessoas acabam mostrando o talento que elas têm. Amém? E às vezes aqui num auditório como esse aqui, a gente não consegue perceber o talento e o dom que as pessoas têm. Pois nós estamos aprendendo nesses dias que nós temos que tirar os entulhos e achar o ouro que está dentro das pessoas. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, você fala, tem ouro dentro de você. É lindo isso. Louvado seja Deus. Parabéns para a comunidade que está fazendo hoje aqui 26 anos nesse mês, né? Parabéns a toda a comunidade de Atibaia. Eu quero começar compartilhando com vocês aqui algo que o Pai tem falado conosco nesses dias de uma maneira muito especial. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, da minha história. Parece incrível, né? Mas o Pai tem me levado justamente a viver como se estivesse vivendo o primeiro amor. O primeiro amor por Jesus, o primeiro amor por pessoas, o primeiro amor pela minha família. Primeiro amor. Há uma alegria no meu coração, porque o Pai está revelando algumas verdades muito especiais no meu coração, nesses dias. E eu tenho estado muito agradecido a Deus por isso. Pode ser que às vezes eu não consiga reproduzir ou falar da maneira como está no meu coração. Mas a presença de Deus, ela vai traduzir isso. Amém? Presença é essa que já está aqui. Tá bom? Não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia diz que o Senhor falou que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O desejo do meu coração é que você saia daqui nessa manhã com uma convicção tão grande que a presença de Deus está com você, que você não vai ter como acordar ou passar uma semana inteira sem perceber a presença de Deus. Porque podemos passar a semana inteira e não perceber. Mas aí quando o pastor vem aqui e fala assim, a presença de Deus está aqui, você, amém, a presença, amém. Aí chega na segunda-feira, cadê a presença? Cadê a presença? Presença, cadê você? Porque a presença não se manifesta pelos sentimentos. A presença, ela é pela fé. Amém? Por exemplo, eu não sinto nada, mas eu creio que o justo viverá da fé. E quando a presença se manifesta, aí é outra história. Então eu tenho ajudado os meus irmãos na comunidade em São Bernardo do Campo, dizendo para eles o seguinte, olha, nós não temos que pedir a presença de Deus. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, essa presença está em nós. Nós temos que pedir para que a presença venha a se manifestar. Amém? Você não precisa pedir unção. A Bíblia diz que vós tendes a unção dos santos. Então, vamos pedir para que a unção de Deus se manifeste. Dá para entender? Tá? Então, são coisinhas simples que o pastor César e toda a equipe aqui já ensinam para vocês. Eu só estou chovendo no molhado. Então, eu quero só liberar um texto aqui para nós iniciarmos. 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, e eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, diga comigo, Jesus Cristo, e este crucificado. Amém? Olha só. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistir em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm
não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. Então, esse poder, todos nós temos acesso. Amém? Todos nós. Grave isso no seu coração, porque eu creio que vai ser muito importante para as nossas vidas, naquilo que nós vamos estar compartilhando aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. Então, eu quero compartilhar com vocês 3 fases que nós passamos ou precisamos passar. Se você não passou, certamente você vai passar no nome do Senhor Jesus, porque você está nessa terra, está sujeito a viver essa realidade. Amém? 3 fases que um cristão precisa passar. Todos nós chegamos no momento da nossa vida em que vivemos um momento de dúvidas, momento que muitas vezes de cansaço, esgotamento físico, emocional, espiritual. Quando nós estávamos cantando aqui aquela canção, eu tenho tudo em minha vida, pode ser que a gente até peça para cantar hoje novamente, pode ser que tenha algumas pessoas dizendo o seguinte: eu não tenho tudo. Eu não tenho isso que as pessoas estão dizendo. Porque nós já passamos por alguns momentos da nossa vida que gera questionamentos, geram dúvidas. O que é ter tudo? Eu não sei se você já viveu essa fase da sua vida, de que você tem um nó na garganta, um vazio interior. Essa é a primeira fase da nossa vida. Antigamente, alguns vão lembrar disso, quem lembrar disso certamente tem mais de 50 anos. Antigamente a gente falava que estava na fossa. Quantos ficaram na fossa? Quantos? Levanta a mão, se entrega. Aê! Olha lá. Hoje trocou o nome, agora é depressão. Só para traduzir para você que está mais novo. Então hoje é depressão, antigamente era fossa. Alguém tomava um fora da namorada, ficava na? Ah lá! Estou falando com o público certo. Então, tinha aquele vazio, aquela angústia. Aí, de repente, aparece quem? Jesus, para liberar uma palavra para o nosso coração, que está lá em Mateus, capítulo 11. Dá uma olhadinha em Mateus 11. Vai gravando, porque são 3 fases. Eu vou correr nas 2 primeiras, mas na segunda eu vou me deter, para a gente poder alinhar isso aqui no nosso coração. Mateus 11, 25. Diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios e cultos, e revelasse a quem? A quem? Aos pequeninos. Pode ver, tem pessoas que se esforçam, por mais sábia que ela seja, por mais inteligente, fez faculdade, fez tanta coisa, mas não consegue entender e viver algumas realidades. Por quê? Porque Deus, Ele ocultou isso. Por quê? Porque Ele quer que algumas pessoas venham se render. Diga comigo, render. Se não se render, não consegue entender aquilo que uma criança muitas vezes tem revelação. Você pega uma criança hoje aí, dá um baile. Tem crianças que conhecem Jesus profundamente, tem crianças que choram, se quebrantam. No ministério infantil aqui mesmo, tem muitas crianças assim. Aliás, as crianças muitas vezes levam os pais para a igreja. Eu tenho certeza que tem pais que estão aqui que vieram por causa dos filhos. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E alguns levantam a mão por vergonha. Mas por quê? As crianças, você fala um negócio para eles, acreditam na hora. Amém? Eu tenho crianças na comunidade, tem meninos lá de 11, 12 anos, que eu peço para orar por alguém, eles oram, a pessoa é curada.
Ele não tem dúvida, não tem medo, ele vai lá, ora e acabou. E resolve o assunto, porque ele creu. Mas olha que interessante, caminhando aqui. Todas as coisas me foram entregues, verso 27, foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, quantos? 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 Esse todos inclui quem? Dá essa boa notícia para o seu irmão, assim, ó, esse todos inclui você. E diga para ele assim, e Jesus vai te pegar hoje. Eita Deus! Ah, você tem 30 segundos para ir embora. Viu? Você que está aí na sua casa, na internet, da mesma maneira. Pode ver que aumentou o número de conexões na internet. Pode verificar. Amém? E quando eu falo que vai pegar mesmo. Eu gosto de ver isso. Vamos lá, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei um descanso. Gente, a vida sem Jesus cansa. A vida sem Jesus é um fardo. A gente tem que fazer de conta. A gente tem que fazer cara de conteúdo. Eu sei porque quando não tinha Jesus na minha vida, eu ia para as festas, ia jogar bola, eu era um craque de futebol de salão. Eu era federado, né, pela Federação Paulista de Futebol de Salão, jogava, ganhava uns trocadinhos para jogar. Então, tinha amizade com um monte de gente. Aí eu ia para os bailes, ia para as festas, né? Hoje é balada, né? Nessa época era outra coisa. Eu ia para a Rua do Samba, Clube do Pagode, Musicália, Clube Homes. Aí, peguei alguns aí, ó. Ó Deus trazendo à luz aquilo que estava oculto. Aqui na igreja não dança, mas lá era um pé de valsa. É assim não? Eu sei. Tem alguns que celebrava, pulava lá nos pagodes da vida, agora aqui na igreja fica assim, ó. Ai, para que fazer isso? Que exagero. Lá dançava, pulava, caía no chão, o cachorro lambia a boca. Eu sei, Deus está me dando revelação. Mas vamos lá. Tinha tudo isso, mas tinha um vazio. Porque na hora de dormir, o vazio consumia. É por isso que as pessoas vão para a bebida, para as drogas, para o sexo ilícito, para prazeres momentâneos. Para tentar fazer o quê? Preencher o vazio. E Jesus está dizendo aqui, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então todos nós chegamos a um determinado momento da nossa vida que somos tomados por perguntas e questionamentos. Será que vale a pena tudo isso? Ou aquilo? Em alguns casos vem até essa angústia, essa dor no peito. E é interessante que qualquer dorzinha no nosso corpo, a gente acha que vai morrer. Amém? Se for aqui perto do coração, então piorou. É essa hora que é a hora boa, que a pessoa começa a ficar quebrantada. Se tem alguém crente na família, você pede para orar por mim lá. Não se rende, mas tem medo. Não é verdade? É muito forte. Eu sei, gente, eu vivi isso. A pior coisa da vida era chegar em casa. Meu pai era um pastor. Era chegar em casa e não encontrar meu pai em casa. Dando 6 horas da tarde, aquele silêncio. Será que meu pai não vai chegar? Será que não vai chegar? Porque meu pai era crente. Se ele não chegasse, ele tinha sido arrebatado.
Quem tem a esposa, que o marido não está aqui, tá? Não vai expor. Que o marido não é crente ainda, deixa eu ver. Que tem aqui, o marido não é crente ainda. Faz o seguinte um dia, coloca a sua roupa, seu sapato no chão, aliança, uma corrente. Mas um dia antes você passa o filme Deixados para Trás. Vamos ter convenção em massa. Fica a dica. Gente, essas coisas não falam em São Bernardo. Está vindo do céu para o meu coração, tá? Eu acredito. Vamos lá. Até que chegue o dia em que começa a acontecer coisas, situações que você não consegue entender. Pode ser que você já vive nesse momento na sua vida. Você chegou até aqui hoje e está dizendo o seguinte: eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Eu nunca imaginei que eu ia passar pelo que eu estou passando. Hoje eu olho para a minha vida, você pode dizer o seguinte: eu olho para a minha vida hoje, eu não sei o que está acontecendo. Eu não imaginei que ia viver isso. Presta atenção. Coisas estranhas estão acontecendo aos meus olhos humanos. Parece que há uma conspiração contra a minha vida. Estou falando para você da primeira parte, das 3 fases que nós passamos. Você chega ao ponto de dizer, parece que está todo mundo contra a minha vida. Quantos já viveram isso? Deixa eu ver. Em alguma proporção. Você começa a ver coisas que você nunca viu antes. Você começa a ter sentimentos que você nunca teve. Tudo isso é Deus atraindo você, sabe por quê? Porque Ele está com pressa. O tempo está acabando. Nós nunca tivemos numa era como essa que nós estamos vivendo, tão próximo da vinda de Jesus como estamos agora. É verdade ou não é? Agora, vamos esperar acontecer uma catástrofe só para a gente voltar para Jesus? Não precisa. Precisa acontecer uma coisa ruim só para eu voltar para Jesus? Não precisa. Vamos ficar fazendo aquela oração, não, Senhor, toca, derruba mesmo, quebra tudo. Não, não precisa. O que precisa é só se render ao amor desse Pai amoroso. Amém? Porque Ele quer fazer algo grande na sua vida e através da sua vida. Você começa a ver coisas que você não via antes. Você começa a sentir coisas que você não sentia antes. Parece que esse vazio vai aumentando. Sabe por quê? O vazio aumenta porque quem vai entrar nesse vazio encaixa direitinho dentro dele. Todo homem tem um vazio, esse vazio é do tamanho de Deus. E quando ele encaixa nesse vazio, muda tudo. Pois Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei um descanso. Amém? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Aí quando esse milagre acontece, essa canção que nós cantamos aqui ainda faz mais sentido ainda. E você vai declarar: eu tenho tudo. O dia que Jesus entrou no meu coração e preencheu esse vazio, mudou toda a história da minha vida. Ele colocou uma alegria, colocou uma paz, e hoje eu consigo entender ainda mais isto.
Eu tenho 38 anos de vida cristã. E a semana passada, 15 dias atrás, ou 15 ou 20 dias, é que eu fui entender algumas realidades espirituais que mudou a minha mente, vou falar isso no final com você, mudou a minha mente e o meu coração de uma maneira espantosa. Eu não imaginava que um texto das Escrituras causaria tanto impacto dentro do meu coração, como tem causado nesses dias, e não só o impacto, tem gerado atitudes práticas como eu nunca vi na história da minha vida. Eu vinha vindo, a pastora Kátia, a Margarete e a Alessandra, nossas amigas, e ela chegou aqui no final, a Margarete falou assim, nossa, você pregou tudo para nós aqui na viagem. Eu falei, foi, porque eu não consigo falar em outra coisa. Que já vou falar para vocês de uma maneira muito mais clara. Então, vinde a mim, essa é a primeira fase. Esse vinde a mim é uma entrega. A única coisa que Deus quer de você é só você. Pode ser que tenha muitos conceitos na sua mente, no seu coração, mas acredite, meu irmão, minha irmã, a hora que Jesus entrar plenamente no seu coração, vai mudar tudo. Tudo. E eu vou pedir ao Pai hoje, porque eu sei que quando a gente pede, Ele responde, para que Ele, literalmente, venha com tanta intensidade no seu coração, que você não terá dúvida que foi Ele que tocou em você. Amém? Você vai falar verdadeiramente, Jesus está vivo. Por isso que eu li esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 2. Não é com palavras persuasivas, mas é em demonstração de espírito e de poder, para que a sua fé não fique baseada no conhecimento humano, mas no poder de Deus. Todos nós precisamos ter uma experiência profunda com o poder de Deus. Por quê, pastor? Porque quando você tiver uma experiência profunda com o poder de Deus, com aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, você não terá dúvida nenhuma. Nem nos momentos difíceis, como foi citado aqui. Nem nos momentos difíceis, nem nos momentos de morte, que estamos sujeitos a passar. A convicção é tão grande que a gente não como é que se diz? A gente diz para a pessoa assim, ó, até já já. E a frase que eu mais gosto de citar no final de um cumprimento meu, todos na comunidade. Você quer saber se alguém da comunidade da Graça de São Bernardo do Campo, ele vai falar assim para você, até já já. A gente acaba o cumprimento, até já já. Pronto, já sabe que é de São Bernardo. Por que o até já já? Quando o Pai colocou isso no meu coração, sempre eu termino as minhas orações, as minhas falas com as pessoas, no até já já. Porque eu não faço nada sem propósito. Até já já, porque é o seguinte, porque a qualquer momento podemos estar no céu e se encontrarmos. Amém? Então até... Pronto, já aprendeu. Esse povo é muito inteligente, é que nem o pastor dessa igreja. Pega rápido. Então, eu falo isso por quê? Porque é a experiência que nós temos tido nesses dias e vamos caminhar para a segunda fase. A primeira fase é o vinde a mim e a segunda fase vem aqui para o nosso coração. Aliás, antes de chegar na segunda fase, cansados e sobrecarregados. Mas olha que interessante, muitos estão sobrecarregados porque não abrem o coração para Deus. E aqui vai pegar um pouquinho. Ficamos sobrecarregados porque não abrimos o nosso coração. Salmo 32. Não podia pular para a segunda fase sem ler esse salmo. Que hora acaba o culto aqui? Hã? Olha só. Fala mais alto. Que hora acaba o culto? 3 horas. Vocês não têm família, não? Para com isso, gente. Salmo 32 diz assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele
a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Esses dois versos vai fazer sentido para você no final do nosso encontro. Verso 3: enquanto mantinha escondidos os meus pecados, enquanto me calei, diz a outra versão, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, o que eu fiz? Reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. A continuação aqui, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao quem? Ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, enquanto a gente fica calado, guardando as dúvidas, as questões, a gente não procura ninguém para abrir o coração, a gente não tem a humildade, e humildade se aprende com Jesus. Quando a gente tem a humildade de reconhecer que a gente precisa de Jesus, Ele vem com tudo sobre a nossa vida. Amém? É simples como eu estou dizendo para você. Eu vivi isso, experimentei isso e mudou a minha história. Então, eu precisava deixar isso para o seu coração. Se você está sobrecarregado, está cansado, muitas vezes é porque você não consegue abrir o seu coração, porque você acha que vai ser julgado. Então, a dica é, quando eu confessei, a quem? Ao Senhor. O peso vai sair, o desgaste vai acabar, e você vai vir para Jesus, o coração totalmente tranquilo. Amém? Pastor, se parece que você está numa cruzada evangelística, você vai entender no final. Diga assim para o seu irmão, você vai entender no final. Ei, Arnaldo Valdez. É lindo demais, Jesus. Quando eu entrei aqui, irmãos, eu não vivo de sentimentos, tá? Eu vivo pela fé. Mas quando eu cheguei naquela porta ali, a Camila, que já me conhece, e eu conheço ela também, a esposa do meu amigo Ed, eu entrei ali na porta e eu me arrepiei. Antigamente, quando a gente se arrepiava, o que a gente falava? Vamos ver a turma dos 50 de novo. O que a gente falava? Não, tem uma outra. Sai morte que eu estou forte. Quando já ouviram essa frase? Quando já ouviram? Nunca viram? Ah, para com isso. Quem? Já viu, meu irmão? Olha lá. Só que isso, olha aqui, ó, vamos recompor aqui, ó. Não pode mexer com a memória do povo, que o povo fica assim, agitado. Só que isso, antigamente, foi uma mentira que contaram para nós. Presta atenção que eu aprendi agora esses dias. E estou vivendo isso. Toda vez que eu me arrepio assim, falo, Jesus, o Senhor está tão perto de mim que está tocando em mim. A presença de Deus fica tão clara que você sente tocar em você. É forte isso. E não estou exagerando, não estou aqui querendo mexer. Não preciso disso. Eu sei quando eu chego num lugar e a presença de Deus está. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne quantas coisas? Todas as coisas. E eu tenho um timinho que anda comigo que é a mesma coisa. É que a Camila ficou se controlando, daqui a pouco ela começava a tremer assim. Ó. Né, Camila? É muito lindo isso. Segunda etapa. Está lá em Lucas, capítulo 9, do verso 18 em diante. Não estou contando nenhuma novidade para vocês, não, irmãos. É que o Pai vai nos levar aqui a uma realidade muito especial. Eu creio nisso. Só que é o Evangelho de Jesus sendo liberado sobre as nossas vidas de uma maneira simples e clara. Verso 18 do capítulo 9 de Lucas.
Certa vez Jesus estava orando, em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então ele lhe perguntou: quem a multidão dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E Jesus diz aqui para os seus discípulos: e vocês, o que dizem? Se alguém perguntar para você, meu irmão, minha irmã, lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, na feira, na padaria, no mercado, em qualquer lugar que você esteja, você, quem é Jesus para você? Se alguém perguntar para você, aonde está Jesus nesse momento? O que dizem? O que você vai dizer para as pessoas? Quem é Jesus? Isso veio muito forte para o meu coração nesses dias. Quem é Jesus na minha vida? Como é que eu vou apresentar Jesus para alguém? Aí vem a declaração daquele moço tímido, né? Retraído, melancólico. Não. Vem a declaração desse homem ousado, que é Pedro, dizendo o seguinte: Pedro respondeu. O que Pedro respondeu? O Cristo de Deus. Só que Jesus aqui não queria ainda ser revelado. Ah, como vai esconder isso? Como esconder aquilo que a gente carrega? Como esconder Jesus em nós? Meu irmão, minha irmã, Jesus em você não tem como esconder. Amém? Se Jesus está em você, não tem como esconder. Agora, se Jesus não está em você, também não tem como esconder. É verdade ou não é? Hã? E quando Jesus está numa pessoa, é nítido. Agora, quando não está também, o que as pessoas falam? Chegou. Ai, meu Deus, não sei porque ele veio na festa. Agora, quando Jesus está numa pessoa, muda tudo. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Por isso que eu gosto de perguntar para mim mesmo, qual é a sua fama? Nós temos uma experiência numa padaria que a gente frequenta, eu e os meus amigos, meus irmãos estão aqui, acaba o culto, o que crente gosta de fazer? Caramba, aqui também? Gente, a padaria lá em Santo André, lota. Imagina uma padaria lotada de crente, lotada. Então, eu quero um dia que o Ademar for ministrar lá em São Bernardo, eu vou levar na padaria só para ele cantar na padaria. E tanta gente que vai nessa padaria. Só que tem um detalhe. A questão não é a quantidade de crentes que tem num lugar. A questão é quantos estão vendo o que os outros não estão vendo. Porque você pode estar num lugar, mas será que está todo mundo vendo o que Jesus quer que as pessoas vejam? Esse é o detalhe importante. Então, nós temos tido várias experiências nessa padaria. Eu tomo café pela manhã quase todos os dias nessa padaria. Eu deixo minha filha na escola e vou para a padaria, com o intuito de evangelizar as pessoas. E um dia eu fiz um desafio na igreja que eu gostaria de que as pessoas vissem situações práticas, no dia a dia. Eu gosto de desafios. E aí eu desafio a igreja, na semana nós orarmos para fazer alguma coisa prática. Sei lá, eu comprar uma caixa de bombom e entregar em toda a empresa, né, onde você trabalha, caixa de bombom. Um bilhetinho, o livro do pastor Marcos, que é esse livro aqui, Sem Limites. Né, depois eu vou dar de presente para algumas pessoas esse livro. Vai orando aí para você ganhar o livro. Nesse desafio, eu tenho um grupo de pessoas que eu ganhei amizade deles na padaria, que são os comerciantes, são representantes comerciais na área farmacêutica. É isso, Camila?
Camila, inclusive, ela é representante, são os amigos dela, inclusive, alguns. E todo dia naquela padaria comecei a orar por essas pessoas sem eles saberem. E cumprimenta, abraça, cumprimenta. Teve um período de férias. Um dia eu volto das férias, para minha surpresa, eles levantaram da mesa e vieram me abraçar. Pastor, estavam com saudade do Senhor. O que aconteceu? Não sei o quê. Falei, meu Deus, o que é isso? Nessa experiência, Deus me deu uma dica. Desafie o coração deles terem aqui todos os dias 2 minutos com o pastor. E antes de fazer esse desafio, nós treinamos isso na célula. Eu treinei com os meus amigos na célula. Nem sei se a Margarida estava nesse dia na célula, mas nós treinamos. A Kátia leu o... Vamos fazer esse teste aqui hoje, só para você entender. Tem cronômetro aqui no telão? Você consegue colocar um cronômetro no telão? Consegue. Você é um cara inteligente. Olha lá. Quer ver? Tem outro microfone aí, César, por gentileza? A Kátia lê bem devagarzinho, e eu gosto que ela lê para dar o exemplo ainda melhor. Porque todos nós falamos que não temos tempo para falar de Jesus para as pessoas. É verdade ou não? Nós não temos, a nossa vida é corrida, gente. Eu trabalho, eu estudo, né? Os aposentados não é outro assunto. Não vou falar nada. Não. Falar nada. A ideia é o seguinte, a gente não tem tempo. Tá? Tem o cronômetro? Vai colocar. Está criando. Esse povo aí é criativo. Salmo 1, filha querida. Estou na segunda etapa, hein? A segunda etapa é o negue-se a si mesmo. O cronômetro está ali. A hora que a pastora Kátia começar a ler, por gentileza, eu não gosto de ficar chamando pastora Kátia, não, tá? Eu não gosto de ficar, pastora Kátia, irmão Marcos, não tem isso em casa, não. Lá é preta, né? E ela me chama de amor. Entendeu? É que sempre que não é quer alguma coisa também. Brincadeira. Não é não. Ela ficou vermelha. Então, beleza? Lê para nós, por favor, amor. Salmo 1. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas imita a conduta dos pecadores. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. 1 minuto. Hoje já foi mais devagar, já fez 56 segundos o recorde dela. 1 minuto. Quantos minutos eu pedi para eles? 2 minutos com o pastor. Então, eu leio um texto em 1 minuto. E mais 1 minuto é para abençoar a vida deles. Só isso. Eles toparam. E começamos. Detalhe. Esses 2 minutos, para alguns, virou 2 horas. Porque começaram a pedir aconselhamento. Então, o que acontece? Pela manhã, eu deixo minha filha na escola, vou para a padaria, e se tornou meu gabinete. Às 7 da manhã. Das 7 às 9, eu fico atendendo pessoas na padaria. Saio da padaria, vou para a comunidade, vou fazer lives. À tarde tem os aconselhamentos, atendimento, enfim. Mas na padaria aconteceu isso. E não só com essas pessoas. Deus abriu a conexão com outras pessoas. Pela graça de Deus.
Então, se você ganhar esse desafio de fé e fazer alguma coisa prática, o Pai vai te dar criatividade para você abençoar alguém. Por exemplo, você anda de carro até o seu trabalho. Tem gente que leva 1 hora até o trabalho. 1 hora para fazer muita coisa. Amém? Fica a dica, por quê? Nessa segunda etapa aqui, que é a segunda etapa que eu julgo que é também muito importante, é uma etapa que exige da gente, lembrando que a última etapa é que vai pegar mais forte o nosso coração. Então, Lucas 9:18, cadê aqui? Essa declaração de Pedro. Jesus advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Aí verso 23, e Jesus dizia a todos, a quantos? Quem são todos? Inclui todos nós. E quando nós falamos nós, a gente jogamos para os outros. Então fala assim, inclui a minha, e assim, inclui a minha vida. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, faz o quê? Faz o quê? Negue-se a si mesmo. Esse é o ponto crucial. O negar-se a si mesmo está relacionado ao nosso eu. É uma fase difícil, mas necessária. O negar-se a si mesmo vai levar você a abrir mão de algumas coisas. E a coisa mais importante que você vai abrir mão é do seu eu. Amém? É do seu eu. Porque o seu eu vai fazer você a ser aquilo que realmente Deus quer que você seja. Vai acabar aquele negócio, eu que mando aqui. Vai acabar. Você vai aprender com Jesus que aquele que quer ser maior tem que ser servo de todos. Já pensou? Às vezes eu brinco com a Cátia e falo assim, você quer me ensinar, filha querida? Você quer me ensinar? Ela fala, você quer aprender? Eu falo, quero. Pronto. É simples assim. Eu estou há 33 anos casado com a Cátia, nunca briguei com ela. É louco isso. Discordamos? Discordamos. Mas eu nunca levantei a voz para ela, nunca a maltratei e nunca feri a alma dela. Sabe por quê? Porque eu sei quem habita dentro dela. Como é que eu vou ferir o Jesus que eu amo? Você tem essa cara de rica assim. Não tem uma cara de rica, não tem? Mas ela é rica mesmo. Quando eu comecei a namorar com ela, eu falei assim, olha, eu te prometo, você vai morar em ruas de ouro. Prometi para ela. E ela vai alcançar isso. Né? O meu pai é riquíssimo. E ela foi entrando. Quando ela foi na Casa Verde, ela deparou na Alessio Baldovinetti com um barraco de madeira. Sabe o que aconteceu? Porque ela sabia que era de Jesus que estava falando para ela. Do céu. Mas ela entendeu também que Deus tinha um propósito na nossa vida que era maior do que a gente. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. É muito forte isso. Só nós sabemos o que nós estamos traduzindo aqui para você agora. O nega-se a si mesmo está falando do nosso eu.
Todas as etapas da vida vai passar por essa etapa. Acredite, você vencer nessa etapa, você vai passar por todas as outras. Amém? Só é vencedor, só tem realmente o sentido da vida quando você morre para si mesmo. 2 Coríntios 5,14. Eu já estou caminhando para o final da segunda etapa. Tem gente que não quer ir almoçar, não. Eu também não estou com fome agora, não. 2 Coríntios 5,14. O que diz aí? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos. Quem é esse um que morreu por todos? Quem é esse um? Fala bem forte. Quem é esse um? Jesus. Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Quem são esses todos? Então deixa eu dar uma boa notícia para você. Você morreu com Cristo. O seu eu já foi crucificado com Cristo. Você pode fazer essa cara de como é que chama? De artista, qualquer cara que você faz, mas eu quero dar boa notícia para você. Você já morreu. O seu eu já morreu e não sabe, mas daqui a pouco vai receber o atestado de óbito dele. Em nome de Jesus. Amém? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ou seja, o morrer para si mesmo leva você agora a viver para Deus. O negue-se a si mesmo leva você a abrir mão da sua vida para você viver para Deus. E quando você decide viver para Deus, acredite, é que Deus quer usar você para abençoar alguém. Amém? Deus sempre salva alguém pensando em alguém. Vou repetir, Deus sempre salva alguém pensando em alguém. Se Deus salvou você, está pensando em alguém. Quantos entendem isso? Amém? Acredite nisso. Deus salva alguém pensando em alguém. Tem muitas pessoas que o Pai quer levar para o céu por sua causa. Eu peço ao Espírito Santo que Ele mexa com você nesse sentido. Que você não fique mais desapercebido ou desapercebida de achar que é normal. Ou foi por acaso que você está aonde você está. Não é. Deus te colocou com um propósito. Diga comigo, propósito. Amém? Você quer ver a vida ter sentido, você quer ter alegria na sua vida, pensa no próximo. Você quer acordar com gana mesmo, quer ver a coisa acontecer, pensa no próximo. Todos os dias eu acordo pensando em pessoas. Todos os dias eu acordo pensando em milagres. Quem o Pai vai tocar, quem eu vou abraçar, quem eu vou abençoar. Todos os dias. Eu durmo pouco. Eu durmo uma média de 4 horas por dia. Acordo cedo, 5:30 da manhã, e vou dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, conforme o dia. Mas tem um detalhe, quem acorda com expectativa vai dormir satisfeito. Vamos repetir juntos? Quem acorda com expectativa vai dormir satisfeito. Mas para isso acontecer, nós precisamos negar a nós mesmos. No meio da pandemia, o que o Pai nos levou a fazer? Dormir menos para que outros dormissem melhor. Nós comemos menos para que outros comessem melhor. Mas nós somos melhor do que dos outros? Não. Isso não nos faz melhor do que ninguém. Isso só aumenta a nossa responsabilidade como os filhos.
Porque sabe o que o pai vai fazendo? O pai vai fazendo o seguinte: esse aí está com fome, então vamos dar mais para ele, vamos dar mais para ele, vamos dar mais para ele. Sabe o que vai acontecendo? Você vai sendo fortalecido. A fé cresce com o uso. Fé é que nem músculo, quanto mais você exercita, mais ela cresce. Amém? E o desafio que vinha para o meu coração quando estava vindo para cá, que o pai quer aumentar o seu nível de fé. Quantos querem aumentar o nível de fé? Diga assim: eu quero aumentar o meu nível de fé. Vai ter que negar-se a si mesmo. Porque para aumentar o nível de fé vai gerar responsabilidade. Aumentar o quê? Responsabilidade. Quantos aqui querem ser cheios de unção, de poder, de autoridade? Quantos querem? Levanta a mão. Diminuiu por quê? Levanta a mão aí. Não fica assim não. Levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer ter unção, poder e autoridade? Vai aumentar a responsabilidade. Quantos gostariam de ver cego enxergando, paralítico andando? Quantos gostariam de ver? Deixa eu ver. Gostaria? Vai aumentar a responsabilidade. Você está disposto, por exemplo, a ter tudo isso? Por exemplo, um exemplo, tá? Não vamos fazer isso. Acho que não vamos fazer isso hoje. Acho. Já pensou se todos nós aqui tivéssemos? Não vamos fazer isso não, pode ficar tranquila. Se todos nós tivéssemos essa gana mesmo, a gente sair daqui, por exemplo, e fazer uma vigília, um exemplo, né? Na porta de um hospital, até ver os doentes saindo de lá curados. Isso é um exemplo. Quem quer ver mais de Deus, tem que fazer aquilo que ninguém está fazendo. Fazer o quê? Aquilo. Mas não é fazer um dia, não. Por isso que a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constante. O Pai colocou no meu coração de fazer live todos os dias. Mas não é porque eu gosto de fazer live. É que eu ouvi o testemunho da Edmeia Williams, que foi lá estar conosco. Uma mulher com 79 anos de idade, pregando o Evangelho todos os dias. Todos os dias. Entra no avião, sai para o outro, e vai, e faz, todos os dias. Deus colocou no coração dela para pregar o Evangelho. Ela falou assim: pastor, eu vou em qualquer igreja, não pergunta a quantidade de pessoas, e não quero saber se eu vou receber oferta. Quando Deus manda ir, eu vou. Não importa a quantidade de pessoas que tem. E quando ela fala de pregar todos os dias, ela prega todos os dias. Ela veio para São Bernardo de avião, pegou um ônibus à noite e foi para o Rio de Janeiro. Ela vai dormindo no ônibus para acordar de manhã e sair fazendo a obra e pregar nas igrejas que já tem agenda. No dia seguinte ela faz a mesma coisa. Ela prega todos os dias. Aí eu olhei para a cara desse rapaz de 40 anos de idade. 36 de ministério. Eu falei: o quê? Aquela mulher, ela entrou na minha cabeça. Eu fiz 60 anos. Falei: o que eu vou fazer dos meus próximos 20 anos de vida? Com aquilo que Deus tem dado sobre a minha vida. Eu vou ficar economizando a vida de Deus, que não é a minha, é dele? Não faz sentido. Agora eu entendo que o apóstolo Paulo diz assim: me gastarei e me deixarei gastar pelas almas. Não faz sentido. Mexeu muito com o meu coração, meus irmãos. Outro dia um amigo meu, amado do meu coração, querendo me alertar, falando: você está correndo muito, você está trabalhando muito. Falei: amigo, eu não faço nada. Nada. Com tudo aquilo que Jesus fez por mim. Eu não faço absolutamente nada.
com tudo que nós temos? Nós temos casa, temos carro, temos salário, viajamos, passeamos, e de vez em quando a gente fala de Jesus para alguém. Vamos torcer para o São Paulo hoje à tarde. E vai ganhar, em nome de Jesus. Porque eu vou orar, você vai ver. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Eu sou São Paulino, mas não a esse ponto. Porque sei que se eu orar vai ganhar, mas não vou orar não. Eu confio na minha oração, gente. Brincadeira. Não vejo oração para isso não. Está disposto a abrir mão do seu eu? Para causar um impacto nessa cidade? Ou nós vamos passar domingo após domingo? Quem vai pregar hoje? O pastor César. Manda. Que palavra! Aí segunda-feira, vida continua normal. Eu sou prático. Tudo que eu ouço, eu quero colocar em prática. Vida cristã não tem sentido se não é uma prática. Amém? Em nome de Jesus. Não faz sentido. Acredite nisso. Para encerrar, poderia falar mais coisas aqui. Terceira parte. Que eu acredito que a parte... Eu pulei bastante coisa ali, porque eu quero falar uma outra coisa importante também. A terceira fase é a fase mais... Seria mais fácil, porém o diabo, o nosso adversário, não quer que você chegue nessa fase. Vou dar um exemplo. Quantos aqui conhecem alguém que desviou na fé? Levanta a mão. Você pode fazer uma pesquisa. Quando foi entrar nessa fase aqui, o diabo trabalhou para essa pessoa se desviar. Essa terceira fase. Que é a fase, ao meu ver, é a melhor fase da nossa vida cristã. É a fase que o Pai quer liberar tudo sobre nós. Está lá em Mateus, capítulo 28. O diabo não quer que a gente chegue com o entendimento que o Pai está nos dando nessa fase. É por isso que tem muitas pessoas frustradas com o Evangelho, tem muitas pessoas querendo entender, tem muitas pessoas querendo conjecturar. É muita. Mateus capítulo 28, verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhe indicara. Verso 17. Quando o viram, o que eles fizeram? Adoraram. Então estava lá naquele tempo de adoração, assim, ficaram felizes e tal, mas no meio, aonde? No meio. Tinha alguns que fizeram o quê? Duvidaram. Olha como é sério isso. Alguns duvidaram. Por quê? Porque a dúvida nos impede de viver a plenitude de Deus para a nossa vida. Todas as pessoas que permitem que a dúvida tome o seu coração, ela não consegue ver a plenitude. Então, Jesus aproximou-se deles e disse. O que ele disse? O que ele disse? Lê lá para mim. Foi o quê?
Quanta autoridade? Diga bem forte. Quantas? Toda autoridade. Esse é o ponto que o diabo não quer que você reconheça, que você não tenha conhecimento. Por isso ele colocou dúvida no coração daquelas pessoas. Porque a declaração que Jesus ia fazer ali era tão forte e tão real, que a dúvida veio primeiro. A dúvida veio primeiro. Você pode ver, toda vez que você está próximo do seu milagre, vem o quê? A dúvida. Eu tenho minha amiga ali, a Silvana, esposa do Rogério, já esteve aqui conosco. Quando Deus estava conjecturando ali, criando uma situação para curá-la da audição, que ela usava aparelho, as coisas que mais tomaram o coração de Silvana foi a dúvida. O marido crendo, a doutora Lígia, amiga dela, crendo, para ela vir na igreja, para receber oração, que ela ia ser curada do ouvido dela, porque eles tinham visto alguns milagres acontecendo, tudo mais, tal. E ela ficou, de repente, ela falou assim, peraí, se tudo está acontecendo para eu não ir, então eu vou. Então deixa eu dar uma dica para você. Se a dúvida está maior no seu coração do que a fé, decida de uma vez por todas jogar a dúvida de lado e tomar um passo de fé. Vai destravar a sua vida. Porque quem coloca a dúvida é o diabo. O diabo nunca fala assim, vai lá na igreja, se entrega, viva a plenitude, vai lá. Ele fala isso? Não. Não, ele coloca dúvida. Dúvida. Caminhando. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, diga comigo, portanto. Essa palavra portanto não está aqui por acaso. O significado da palavra portanto, daqui para frente. Portanto significa daqui para frente. Então quando Jesus falou, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, vão. Ele falou o seguinte, olha, a autoridade que eu recebi, eu estou dando para você. Eu vou repetir, conforme a gente combinou, vocês celebram, tá? Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Jesus está dando para você toda a autoridade. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Ai, agora vai pegar, hein? O diabo, ele nos respeita na medida da nossa convicção. Milagres acontecem na medida da minha convicção. E à luz da Escritura eu vou mostrar para você já já. Se você tem convicção de algo, você domina aquilo. Tem algum engenheiro, médico, alguma coisa assim? Não, tem aqui? Quem é aqui? Deixa eu ver. Você é o quê? Engenheiro. Do quê? Civil. Você domina o que você faz? Você tem autoridade? As pessoas te respeitam por isso? Pronto. Jesus está declarando aqui nas Escrituras, meus irmãos, que toda autoridade foi dada para Jesus. E Ele, como não estaria mais conosco, Ele deu para nós toda a autoridade. Toda a autoridade. A autoridade está sobre você. Eu estou falando para vocês isso, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus revelou algo no meu coração que não é novidade. Não é novidade. É Bíblia. É esse ponto que o diabo não quer que você conheça. Sabe por quê? Que se a hora que a gente reconhecer toda a autoridade que está sobre nossas vidas, nós vamos sair e fazer isso aqui que Jesus mandou fazer aqui, ó. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos. Porque você tem autoridade para isso. Entre todas o quê? Nações.
Não é só para ficar em Atibaia. É para as nações. Atibaia tem que ser apenas um ponto de encontro. Eu quero profetizar isso. Porque em São Bernardo tem um profetizado e o ano que vem vai ser o ano do envio. Nós vamos enviar pessoas para as nações. Nós vamos investir em pessoas para ir para as nações. Eu não vou ficar só com esse discurso. A Europa está destruída. Eu não sei quem está destruído. Tá? Nós estamos com as nossas igrejas cheias e para fazer o quê? Será que a gente tem coragem de investir? Quem fala inglês aqui? Deixa eu ver. Um casal. Casal que fala inglês. Fala inglês? Você quer ir para onde? Hã? É só para falar aqui no Brasil inglês? Não. É para ir para fora. Quem levantou a mão? Você vai em inglês? Pronto. Casa e vai para fora. Vai casar primeiro. Vai sozinho não. Olha o Gustavo. Fala inglês, domina tão bem o inglês. Não podia ficar um ano na Inglaterra quebrando tudo lá? Olha lá, a esposa gostou. Olha lá. Amigão, deixa eu dar uma boa notícia para você, Gustavo. Ela já está com a mala pronta. Já perdeu, Manão. Você lembra que a Kátia me conheceu aonde? Foi num barraco de madeira, não foi? Já fui para a Itália. Fui para a Itália, para Israel. Fui para o Canadá. Fui para a Califórnia junto com os meus amigos aqui. Fui para a África. Fui para o Canadá, já falei. África, Califórnia. E não falo uma palavra em inglês. A gente passeava lá, eu falava assim, hi. O pessoal respondia, eu respondia também. Não há limites para os filhos de Deus. Não há limites. Olha só, meus irmãos. Está entendendo para onde Deus está nos levando? A autoridade está onde? Onde está a autoridade? Fala assim, em mim, fala. Fala assim, eu tenho toda a autoridade. Porque Jesus me deu toda a autoridade. Está escrito. Está escrito. O desafio, ensinando-os a obedecer tudo que Ele tem ordenado. Estarei sempre com vocês. Estarei sempre com vocês. Essa é a garantia de dizermos que temos toda a autoridade. Jesus está conosco 24 horas por dia. E nós não desfrutamos muitas vezes disso. E o fato de eu não desfrutar não significa que Ele não está, porque Ele não mente. E vocês vão ver aqui já já a confirmação disso. Ele não mente. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e está. Então eu acordo pela manhã, pela misericórdia e graça do Pai, eu creio nisso e vou andando. Se Ele mandar eu fazer alguma coisa, eu faço. Se Ele der alguma impressão no meu coração, eu entrego. Uma dica que eu sempre dou, já falei aqui. Quando alguém reclamar de uma dor perto de você, Deus quer usar você para curar essa pessoa. Amém? Amém? Pronto, você vai exercer sua autoridade. Só que Deus quer nos levar, sabe o quê? A um nível maior de fé. Semana Deus falou comigo. Você quer viver um nível maior de fé? Falei, quero. Então, comece a ensinar as pessoas a não ficar mais pedindo. Na minha live eu falei o seguinte, gente, eu não quero mais que vocês ficam pedindo oração aqui por dor de cabeça, porque não sei o que. Não, nós não vamos ficar pedindo, nós vamos fazer declarações de fé. Ou seja, eu quero, irmãos, aqui nessa live declarar junto com vocês a cura de tal situação. Eu quero declarar pela fé aqui junto com vocês a salvação de não sei quem. Declarações de fé. Sabe por quê? Senão fica assim, ó. Vem aqui, jovem. Você, isso, você mesmo. Isso. Você estava no outro nível, né? Você estava voando. Não, tá brincadeira. Aí estava tão compenetrado.
O que a gente faz com a oração? Que a gente pede oração. Os que ficam lá, vocês oram, vocês oram, vocês oram. Aí entrega, usamos os crentes 6 horas. Entrega a oração, o pedido para nós, vai viajar para a praia, vai tirar férias, passeia, e nós estamos ali orando pelas pessoas. Elas acreditam tanto na nossa oração que entrega para a gente e vai embora. Hã? E vai curar, mas às vezes não, sabe o que acontece? Ela volta depois das férias, com o mesmo problema, fala assim, vocês continuam orando por mim? Obrigado, filha. O nível de fé que Deus quer levar a gente, sabe qual que é? Tipo assim, se está com uma dor de cabeça, não peça mais oração por dor de cabeça, não. Se você tem toda a autoridade que o Pai já te deu, coloca a mão na testa assim, ó. Dor, você vai embora agora em nome de Jesus, porque esse não é seu lugar. Você tira a mão, a dor foi embora. É um outro nível de fé. Estão falando cara de... Sabe por quê? Porque a gente fica muito dependente, né? Mas Deus vai mudar a sua fé. Vai mudar, não, vai aumentar a sua fé. Eu tenho base aqui para falar para você que esse nível que muitas vezes nós ficamos, e às vezes eu volto para esse nível. Você imagina, pensa nisso. Imagina eu ligar para o Osmar. Osmar, pelo amor de Deus, eu acordei hoje com uma dor de cabeça, Osmar, ora por mim. Fala, Marcão, vai dormir, cara. Descansa que a dor passa. Ele vai falar isso para mim. Porque não faz sentido. O nível de fé que eu tenho, que você tem, não é mais para essas coisas. Alguém está falando assim, poxa, eu estou aqui com dor de cabeça, o pastor falando sobre isso? Fica tranquilo. Quem está com dor de cabeça? Deixa eu ver. Levanta a mão, por favor. Olha lá. 1, 2, 3. Pode levantar, não tem vergonha não. Se tiver com vergonha, vai sair com dor de cabeça daqui. Olha lá. Põe a mão na testa assim. No meio de Jesus sempre tinha os incrédulos, fica tranquila. Feche os olhos e diga assim, Senhor Jesus, eu sou o templo do Espírito Santo. Essa dor não é minha, porque o Senhor tomou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Essa dor, ela é ilegal no meu corpo. Tira a mão. Balança a cabeça. Como é que você está? Hã? Pode falar. Hã? Passou? Confere aí. Balança a cabeça. Como é que está aí, minha irmã, que parece comigo ali? Hã? Está melhor? Aí. Pronto. Está entendendo? Agora o nível vai aumentar. Assim como você sabe que você pode colocar a mão em você e ser curado, imagine o que você pode fazer para outras pessoas. É um outro nível de fé. Vamos caminhando. A palavra que Deus revelou ao meu coração fala sobre a justiça de Deus e isso vai abrir sua mente. Se quiser colocar um tecladista aqui, só para dar uma impressão que está acabando. Isso aqui não invalida nada do que você já aprendeu. Alguém pode justificar com o texto e dizer assim, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, que vai ungir com óleo. Isso tudo continua, é válido. Mas chega um tempo na nossa vida que o Pai quer aumentar a nossa fé. Existem níveis de fé.
Existem pessoas que vivem pelos sentimentos. Muitos cristãos vivendo no nível de sentimentos, dos sentidos. Precisa sentir para alguma coisa acontecer. Não estou dizendo de impressões, não tem nada a ver com impressões. Eu digo sentir na questão de que se eu preciso ver, preciso tocar. Deus tem me dado a graça nesses últimos tempos de orar por pessoas sem pôr as mãos sobre as pessoas. Nós estamos treinando um time lá na comunidade. Eu, particularmente, oro por uma ou duas pessoas. Porque o time todo ora. Nós temos um rapaz que é cadeirante, o Satoru. Era para eu trazer, não deu para se programar para trazê-lo. Satoru teve uma paralisia cerebral. E Satoru entendeu que a condição que ele está não é a posição dele. Porque a condição não impede dele viver a posição. Ele é cadeirante, nós fizemos uma vaquinha na igreja e compramos uma cadeira elétrica para ele. Então ele fica passeando pela igreja, né? E Deus dá algumas direções para ele, dá palavra de conhecimento, tem sido algo poderoso. E o Satoru, nesses últimos dias, é o cara que mais ora por enfermo e as pessoas são curadas. Outro dia foi uma mulher da Zona Sul, com caroço no pescoço, uma bola, e não conseguia falar. O Satoru liberou uma palavra de fé para essa mulher, ela começou a ter ânsia de vômito, correu para o banheiro e soltou uma bola. E voltou falando. Eu estava orando por um homem com Alzheimer. Um estado bem avançado. Com base numa palavra que Deus havia me dado. Segunda de Romanos 4:17, que diz que o Deus que ressuscita os mortos chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Liberei essa palavra num culto. O filho desse homem creu e trouxe o pai numa cadeira de rodas com Alzheimer, avançadíssimo. Aí Satoru passou por esse homem. Nós estávamos ali conversando, entrevistando. Deus deu uma revelação para o coração dele de que aquele homem não perdoou uma pessoa. Esse homem estava assim na cadeira, não falava nada, que era o estado que ele estava, e estava com remédios porque ele ficava muito agitado às vezes. Aí o Satoru perguntou: seu pai teve alguma coisa com a questão de um perdão? Falou: sim, teve. Aí o filho contou, e com base nessa palavra que eu havia liberado, eles contaram a história, que era de um irmão que tinha causado um problema para ele, que o Alzheimer é o quê? É o esquecimento, né? As pessoas vão se esquecendo e até o ponto de esquecer até que respira. Aí, quando eu liberei essa palavra de fé, palavra de Deus, e eu disse para esse homem: vamos perdoar o Luiz? Ele falou assim: vamos perdoar o Luiz. Aí comecei a falar a palavra de perdão. Perdão. Esse homem começou a mexer a mão, ele mexia o braço, as pernas. Quando chegou em casa, esse rapaz me manda um áudio assim: pastor, minha mãe foi dar banho no meu pai. Ele pegou o sabão da mão da minha mãe e começou a tomar banho sozinho. Poder da palavra de Deus. E foi avançando. Esse moço chega um dia e fala: benção, pai. Na hora de ir embora: Deus te abençoe, vai em paz. Aí ele falou: pastor, mas engraçado, está acontecendo esses dias. Ele tentou agarrar minha mãe, começou a beijar minha mãe. Falei: uau, isso é milagre. Semana passada, estávamos chamando chamada de vídeo, orando por uma família. Nós temos hoje uma comunidade online para atender pessoas que estão fora do país e do estado, que estão vinculadas à nossa comunidade. Toda segunda-feira às 9 da noite
a gente tem essa comunidade online só para atender pessoas que não têm igreja e que querem ser cuidadas a nível pastoral. Uma irmã creu nessa palavra que eu vou ler para vocês aqui agora, dizendo que a justiça de Deus, quando a gente fala de justiça, a gente acha que é aquela justiça de vingança, de condenação. Nós vamos ver aqui nas duas escrituras. Essa mulher pede e fala assim: pastor, o irmão dela tinha Parkinson. O meu irmão travou, pastor. Ele tem Parkinson e ele travou. Ele não consegue se mexer. Pena que eu não passei o vídeo para vocês verem. Passei que no final a gente passe. Ela mandou o áudio. Nós oramos. Liberamos a palavra de fé. Precisamos liberar a palavra de fé. Daqui 3 minutos. Eu mandei para você esse vídeo, Ronaldo. Peraí, já mando já para você aqui, peraí. Rita. Eu tenho o Gustavo aqui, só para mandar para a projeção. Gustavo Rosanelli. Não vou no César, que é mais fácil. É que eu não tenho o Gustavo aqui, acho. Só que é só para gerar fé no seu coração, meu irmão, que eu creio que Deus vai ativar algo dentro de você tão poderoso, que você não vai ser mais a mesma pessoa, com certeza. Mandei para o pastor César, se ele puder colocar ali. Liberei essa palavra, segura aí no seu coração. De 2 Coríntios 5:21. Abra comigo, por favor. 2 Coríntios 5:21. Vocês vão ver o efeito da palavra. Eu precisava falar dessas 3 fases para vocês, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus quer destravar a vida de algumas pessoas aqui hoje. Você achou que a sua vida tinha parado, porque você não viu ainda Deus operar através da sua vida, e você vai ver daqui para frente. Isso não é privilégio de homem nenhum. Deus não quer levantar um ungidão. Deus tem levantado você como um ungido. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Mudou ali. Mas eu sei. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Presta bem atenção nessa declaração. Aquele que não conheceu o pecado, o que Deus fez? Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Eu gosto da outra versão, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, o Pai colocou todos os nossos pecados em Jesus. Não é novidade isso para nós. O Pai colocou todas as enfermidades em Jesus. Ele se enfermou por nossa causa. Por causa disso, pega isso no seu coração, porque essa é a chave. Por causa disso, para que nos tornássemos nele, todos nós, nos tornássemos justiça de Deus. Olha para mim só um instante. Eu e você somos a justiça de Deus aqui na terra. Satanás olha para você e diz assim: eu não posso tocar nele, porque ele é a justiça de Deus. Foi feito justiça na nossa vida através de Jesus. A enfermidade não pode permanecer no seu corpo, porque Jesus tomou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa justiça de Deus. Quando eu declarei isso sobre esse homem, que estava todo entrevado, eu falei assim: esse homem é um cristão, um homem de Deus, pregador da palavra. Ele consegue falar muito bem, mas não conseguia andar. Falei: meu irmão, a palavra de Deus diz
que você é a justiça de Deus. Então, enfermidade, você não pode permanecer no corpo dele. Satanás, você não pode mais oprimir esse homem, porque ele é a justiça de Deus. Então você solta a vida dele. Oramos, 3 minutos depois, esse homem estava desse jeito aqui, ó. Não, esse é o outro, eu quero o homem correndo. Por favor, Gustavo, o outro. Esse aqui é outra coisa que você vai entender já já. É a justiça de Deus também. Cadê? Eu mandei. O César mandou para você. Mas volta aqui para mim, olha para mim aqui. Veja meus olhos azuis. A justiça de Deus é você se ver literalmente no corpo de Cristo. Todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades foram colocadas nele. Tudo que não está vinculado com a vontade de Deus se desfaz quando a justiça de Deus é revelada. E o Senhor me revelou essa justiça. Ele está revelando para você aqui. A justiça de Deus vai trazer seu filho para casa. A justiça de Deus vai restaurar a sua família. Não é aquela justiça, Deus vai fazer justiça, você vai ver. Não é vingança, é amor. A justiça é o amor, que muda todas as situações e circunstâncias. E quando nós declaramos a justiça de Deus, aconteceu isso com esse homem. Pode colocar para mim, por favor. Olha o que aconteceu com ele. Ele começou a correr. Conhecia ele, ó, que glória. Aí, pastor Marcos. Depois da oração, em nome de Jesus, vai cada dia melhorar mais. Olha lá. Glória a Deus. Olha o que ela fala. Entendeu? Deus é fiel. O que ela vai falar? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua justiça, pela tua bondade. A justiça de Deus se fez sobre esse homem. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Coloca o outro para mim, Gustavo. Esse moço, desde os 9 anos de idade, quando eu cheguei na igreja, eu fui ministrar quarta-feira agora, era aniversário da igreja. No final do culto, a esposa do rapaz me trouxe para eu orar por ele. Ele opera o som da igreja, esse moço. Só que quando eu o vi, ele fazia assim, ó. Em nome de Jesus. Ele andava com a mão puxando a perna. Em nome do Senhor Jesus. Quando eu fui perguntar para a esposa, ele falou assim, não, desde os 9 anos, ele tem um desgaste no fêmur. Ele está com 30 e poucos anos. Você imagina? Faz a conta. Quadril, vai todo pro lugar. Todo pro lugar. Pelo poder do nome de Jesus. Olha a diferença da perna dele ali. Pelo poder do nome de Jesus. É o céu invadindo a terra. É a justiça de Deus se manifestando na terra. A justiça de Deus se manifestando na terra. Nele, justiça de Deus. Toma isso pro seu coração. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Veio alinhamento. Olha a diferença. Nesse quadril. Alinhamento. Começa a alinhar. Você imagina, todo mundo conhecia esse moço, aquele que mancava, aquele que puxava a perna. Se alinha. Em nome de Jesus. Alinha tudo. Alinha tudo. Alinha. Alinha. No poder do nome de Jesus. Vai alinhando. A diferença. Vai alinhando. Vai alinhando. Vai alinhando. Vai alinhando. Vai alinhando. Mais. Mais. Alinha tudo. Alinha tudo. Alinha tudo. Perna, cresça. Agora. Já. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adianta um pouquinho, Gustavo. Coloca ele de pé para mim, por favor. Só um pedacinho. Isso. Ele levantou. Esse homem tinha 24 horas por dia com dor. Ele tomava 2 caixas de remédio na semana. A esposa dele veio e abraçou.
Eu queria um vídeo dele antes. A esposa dele disse assim: nós não temos vídeo, porque nós tínhamos vergonha de filmá-lo. Agora, só adianta um pouquinho para ele vai correr. Eu falei que agora ele tem que aprender a andar, porque agora ele não puxa mais a perna. Aleluia. Uma coisa que ele não fazia, ele vai fazer agora. Ele vai correr. Eu falei: começa a correr. Corre. Eu estava impactado porque ele estava sem dor. Ele estava fazendo uma coisa que ele nunca fez na história da vida dele. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Aleluia. É a justiça de Deus. A justiça de Deus é como um alvará de soltura. Quando você for orar, declare a justiça de Deus que foi realizada na cruz do Calvário. Deixa eu confessar algo para vocês. E não tenho vergonha para dizer isso. Eu demorei 38 anos para entender isso. Eu ouço isso desde 1985. Essa palavra entrou dentro de mim. E o resultado dessa palavra, sabe qual que é? Que eu vou liberar para o seu coração. A palavra da justiça é pouco entendida. E por conta disso não temos muitas experiências sobre a justiça de Deus. Em viver essa justiça. Justiça quer dizer a capacidade, presta bem atenção nisso, de estar na presença do Pai, como filhos amados. Quantos filhos amados temos aqui? Então, como filhos amados, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Quando você entra na presença de Deus, que você nunca sai dela, obviamente, mas eu digo assim, quando você tem a consciência dessa presença, você entra como filho. E o filho não tem condenação sobre ele. Quando você tem a consciência da justiça, você pode estar diante dos demônios, eles não têm o que acusar você. Ele olha para a justiça, ele tem que recuar. Você chega diante das enfermidades, com essa consciência da justiça de Deus, você sabe o que Jesus fez. Então você ora o que Jesus fez. Não tem segredo. Por que a gente ora às vezes, pastor, não acontece? É a questão da consciência da presença. Eu não posso orar por orar. Eu tenho que orar com consciência da presença e da justiça que Deus fez a favor daquela pessoa e a favor das nossas vidas, para a glória de Jesus. E o que resulta nisso, pastor? O time do louvor pode vir, por gentileza. Olha o que resulta nisso. Aqueles que, grava, você que está anotando, tem gente anotando aí. Aqueles que vivem a justiça, ou sabem pela palavra que são a justiça de Deus aqui na terra, em Cristo Jesus. Sabe a Liga da Justiça? Não tem a Liga da Justiça? Daqueles heróis? Eles entenderam isso. O que eles têm, aqueles heróis? Eles têm o quê? Autoridade. Só para você entender mais ou menos o que significa isso. Autoridade. Então, você se torna dominadores absolutos sobre as circunstâncias. Porque quando a gente está diante de um desafio, de uma afronta, de uma situação, a gente fica com medo, sabe por quê? Porque a gente já não temos convicção de quem nós somos em Cristo. Quando você recebe pela fé essa palavra, é a camisa da Marvel ali, não é isso?
Você deu no queixo, é isso? É Marvel, né? Isso, você é da Liga da Justiça, lá da Marvel ali, ó. Vocês vão entender ainda para frente. Você recebe da parte de Deus a autoridade e se torna dominadores absolutos sobre demônios e enfermidades. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem a vida de Deus, você tem a natureza divina. Está tudo dentro de você. O medo não vai te dominar. Sabe uma coisa que Deus extirpou do meu coração? Foi o medo. É mesmo? É, eu não tenho medo. Por que você não tem medo, pastor? O perfeito amor faz o quê? O perfeito amor, eu gosto de dizer, o perfeito amor expulsa o medo. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Então o amor está dentro de você. E se o amor está dentro de você, o medo não tem espaço dentro de você. Faz sentido ou não? Se eu estou cheio de amor, aonde tem espaço para o medo? Sendo que o amor expulsa o medo. Quando o medo bater aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte: eu não tenho lugar aí dentro, porque Jesus está aí dentro. É simples, nós cremos nisso. Pastor, se eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. A morte para mim é só um até breve. É um até... Pronto, você entendeu. A única tristeza que vai ficar no meu coração é que eu vou deixar uma mulher bonita e rica. Mas segundo a fé que ela tem, eu vou na fé dela, que todos nós seremos arrebatados juntos. Eu creio. Vamos ativar essa fé? Vamos ativar essa fé? Vamos ativar essa fé? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Não podemos mais viver uma vida cristã dependendo ou dependentes e sabendo que está tudo dentro da gente. A sua empresa precisa de você. A sua escola precisa de você. Os seus vizinhos precisam de você. Vovô, os seus netos precisam de você. Nós paramos de abençoar as crianças, abençoar os netos, transferir essa presença para a vida das pessoas. Mas tem alguém perguntando aí: pastor, mas as pessoas não vão ficar doentes mais? A unção, o poder e a autoridade é preventivo para você não ter mais enfermidades. Quantos aqui quer ficar doente? Quer ficar doente? Não, ninguém quer. Então qual é o preventivo? Jejum, oração, palavra e fé aplicada. Quando eu acordo com uma dor de cabeça, eu coloco a mão na minha cabeça e falo: Senhor, em nome de Jesus, eu creio, a tua palavra diz, e se essa dor é de alguém, eu vou achar durante o dia. A dor passa e eu fico ali na expectativa de orar por alguém que está com dor. Vem dor na coluna, eu coloco a mão na minha coluna, fico ali sentado na minha cama, essa dor não é minha, e a hora que eu tirar a mão, essa dor sai. A dor sai. Eu fiquei uma semana, eu não tomo remédio mais para dor. Isso é uma coisa particular minha, não tomo remédio para dor. Minha esposa é testemunha ali. Fiquei uma semana com uma dor aqui na lombar. Orei por várias pessoas que passaram com dor na lombar. Até que eu fui visitar um rapaz no hospital que estava com um buraco aqui assim, ó. E estava com uma secreção que saía coisa assim. Eu falei: então está esse caninho? Ele falou: pastor, está aqui na minha lombar. Eu estou com muita dor. Eu falei: agora entendi. Orei por ele, não tive mais nenhuma dor lombar. E passou a dor dele. Amém? No nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos por um instante? Você chegou aqui nessa manhã. Alguns chegaram aqui cansados e sobrecarregados. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã que estão cansadas da vida que está tendo.
mas não consegue falar. O vazio é tão grande que paralisou você. Você quer falar. Você gostaria de pedir ajuda, mas não consegue. O medo, a vergonha, o ressentimento, o sentimento de rejeição, tudo isso sempre achará elemento suficiente para manter a sua existência dentro de você. Mas hoje, numa atitude de fé, o Senhor está te chamando hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está cansado? Você está cansado de viver sem Jesus? Você está cansado do julgamento das pessoas? Você está cansado? Em nome de Jesus, por gentileza, todos com os olhos fechados. Você que está cansado e sobrecarregado, eu queria que você ficasse em pé, por gentileza. Cansado e sobrecarregado. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, fica de pé também.